Boa noite a todas, a todos. Nós começamos a nossa live falando a respeito do jejum. Essa é a segunda live que está sendo ministrada, segunda-feira da semana passada. Eu fiz uma live falando sobre Yom Kippur. Nós vamos fazer uma jornada de preparação para Yom Kippur. Essa jornada de preparação, ela começa no dia 12 de agosto e ela culmina no dia de Yom Kippur, que é 20 de setembro, 21 de setembro. E é um dia de Yom Kippur, pastora. Por que a senhora fala 20 e 21 de setembro? Porque o dia bíblico começa na viração do dia. Então, no pôr do sol do dia 20 ao pôr do sol do dia 21, nós temos o dia bíblico aí. E esse é o período em que a Bíblia nos convoca para a celebração do Yom Kippur. Eu expliquei sobre isso na live passada, eu não quero voltar a falar sobre isso, porque hoje a gente tem uma outra demanda, e essa live ficou salva, está no meu canal do YouTube, se você deseja assisti-la, entre em contato, eu te mando o link para que você possa acessar esse conteúdo, ficou toda lá explicativa, né, falando sobre o que é o Yom Kippur, por que nós vivemos em Yom Kippur, qual é o objetivo disso, o que é que isso significava antes da vinda de Jesus e depois da vinda de Jesus, o que é que mudou, o que é que ainda cabe, o que é que ainda precisamos fazer, o que é que já foi consumado, o que é que ainda está nas nossas mãos fazer. Eu acho muito interessante o caráter de Deus, porque em todas as coisas, né, eu percebo uma movimentação de quem ele conta conosco em uma parte, em uma outra parte ele quem faz. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele espera um movimento nosso, né? A cruz por si só não nos salva, senão toda a humanidade seria salva. É preciso confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, é preciso se arrepender, é preciso ir à cruz, para que a cruz tenha efeito sobre mim, apesar da cruz ser suficiente para salvar toda a humanidade. Então, há um movimento que é meu, que é seu, e há a parte do sobrenatural, daquilo que é impossível para mim, que não me compete, que só Deus faz. E na live passada, falei sobre isso, então, se você tem dúvida, talvez por, enfim, não ter aprendido antes, por nunca ter ouvido falar, assiste a outra live, que está lá toda explicadinha. Eu produzi também um PDF para você que está aqui, talvez assistindo isso diretamente do YouTube. No nosso grupo da Igreja Online, a gente manda lá o material para que você possa acompanhar e poder estudar com mais afinco, tá certo? O tema de hoje é falando sobre jejum. Deixa eu pegar minha pesca aqui. Eu coloquei o poder do jejum na jornada de Yom Kippur. Então, eu vou falar sobre o poder do jejum, mas eu quero trazer um olhar, uma perspectiva para a jornada de Yom Kippur. E essa live, eu quero dividir ela em 3 tempos, em 3 espaços de tempo. O primeiro, quando eu, que estou aqui, apresento para você a perspectiva espiritual do jejum. O que é que Jesus está nos propondo ao nos convidar, ao nos convocar a viver uma vida que continuamente tem por prática de vida o jejum. Então, a gente vai aprender a respeito disso um pouquinho mais. E o que isso, como essa prática de jejum pode contribuir na minha jornada para chegar em Yom Kippur. Então, essa é a minha parte. Aí, quando eu terminar e encerrar esse bloco, eu vou chamar a minha convidada dessa noite, que é a nutricionista Axa Almeida, que está aqui conosco, para que ela traga os esclarecimentos a respeito das dúvidas de como praticar esse jejum. Pessoas que têm comorbidades, pessoas que nunca jejuaram, pessoas que têm dificuldades com abstinência de açúcar, de determinados alimentos, que sentem dor de cabeça, que tem sensação de tontura, de desmaio, enfim. A gente vai aprender a respeito disso, de como é que nosso corpo, né, pode agir, reagir, daquilo que nos compete mesmo exercer de domínio próprio, daquilo que deve servir como um alerta, e a gente vai ouvir a profissional falando e nos orientando a respeito disso. E no terceiro bloco, aí sim,
a gente abre o espaço para você levantar a sua mão aí de onde você estiver, tirar as suas dúvidas, quer seja pela perspectiva espiritual, quer seja pela perspectiva nutricional. Anote as dúvidas que você vai tendo ao longo da explanação, tanto da minha fala quanto da fala da Axa, para que no final a gente possa aqui tirar dúvidas, conversar, comentar, enfim, contar experiências e ter esse momento aí de troca entre nós, tá bom? Então, vai funcionar assim. Eu quero já começar aqui. Eu fiz um apontamento para compartilhar com você. E eu quero já começar aqui dizendo que o nosso texto base está em Levíticos 23, versículo 27. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Levíticos, capítulo 23, versículo 27. O texto diz assim, ó. Mas ao 10º dia do 7º mês é o Yom Kippur, o dia da expiação, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferta queimada ao Senhor. Veja só, hoje eu quero começar explicando porque que o jejum faz parte da nossa jornada de Yom Kippur. E talvez a primeira coisa que a gente precise compreender seja essa. Nós não estamos simplesmente aprendendo a ficar sem comer. Não. Também nós não estamos entrando numa competição para descobrir quem consegue passar mais horas em jejum. Não. Nós não estamos tentando impressionar Deus com o nosso jejum. Nós não estamos usando o jejum como uma moeda espiritual, como se a gente dissesse assim, Deus, eu fiquei tantas horas sem comer, agora o Senhor precisa fazer alguma coisa por mim. Não, não é sobre isso. Nós estamos preparando o nosso coração. Yom Kippur é um tempo estabelecido por Deus, marcado por expiação, arrependimento, humilhação e retorno. O texto de Levíticos 23, 27, que eu acabei de ler com você agora, o texto diz, nós encontramos uma expressão que é muito forte. Na versão que li anteriormente, eu estou lendo essa pelo celular, mas na minha Bíblia judaica diz, afligireis a vossa alma. E aqui eu quero começar justamente nesse ponto. O que significa afligir a nossa alma? Você tem ideia? Você conseguiria pensar a respeito disso? O que a Bíblia me diz quando ela está falando isso? Afligireis a vossa alma. E o primeiro ponto que quero levantar é o jejum começa revelando quem nos governa. Como assim, pastora? O que significa afligir a alma? Não significa maltratar o corpo. Não significa acreditar que sofrer vai te tornar mais santo. Não. Eu me lembro daquela cena, né? Que a Bíblia descreve quando os profetas de Baal começavam a se martirizar, começavam a se cortar para chamar a atenção do seu Deus, para que ele viesse e pudesse manifestar poder ali. Não. Nós não acreditamos que o sofrimento nos torna mais santos. Não fazemos isso para chamar a atenção de Deus. Não. Mas existe algo dentro de nós, uma dimensão que deseja, sente, reage e constantemente pede para ser satisfeita. Pensa comigo, quantas vezes no dia, um dia só, a gente responde automaticamente aos nossos desejos. Tô com fome, vou e como. Tô entediado, pego o celular. Chegou a notificação, eu vou lá e olho. Eu tô irritada. Respondo. Eu respondi porque eu tô irritada. Eu tô ansiosa. Eu tento resolver imediatamente. Eu tô frustrado. Eu venho de lá e faço o quê? Reclamo. Eu tô cansado. Eu procuro alguma coisa que me dê prazer. Nós estamos sendo treinados por uma cultura de satisfação que é imediata. Sentiu? Se satisfaça. Desejou? Consuma. Pensou? Faça. E talvez uma das primeiras coisas que o jejum nos ensine seja algo extremamente simples. Se você está anotando, registra isso.
A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que fazer jejum nos ensina é: nem tudo aquilo que eu desejo precisa ser atendido imediatamente. Uau! Nem tudo aquilo que eu desejo precisa ser atendido imediatamente. Durante o meu jejum, o corpo vai me dizer assim: eu quero comer. E conscientemente eu respondo: agora não. Parece que é algo pequeno, mas existe um princípio que é muito importante aqui. O desejo apareceu, mas o desejo não determinou a minha decisão. Pensa comigo. Só por isso aqui já faz muito sentido Jesus nos orientar que essa deveria ser uma prática contínua na nossa vida. O desejo aparece, mas o desejo não determina a minha decisão. Somente ampliou ou ainda está pensando só em comida? Aqui começa a nossa primeira provocação para essa jornada. Quem é que está governando você? Porque o jejum começa falando sobre comida, mas rapidamente começa falando sobre muitas outras coisas. Talvez eu consiga ficar algumas horas sem comer, mas eu não consiga ficar 15 minutos sem pegar o celular. Talvez eu consiga controlar a minha fome, mas eu não consiga controlar a minha necessidade de responder quando eu sou provocada. Não consigo. Talvez eu consiga dizer não para uma refeição, mas eu não consigo dizer não à minha necessidade de me sentir aprovada. Porque existem outras fomes. Fome de ser reconhecido, fome de informação, de entretenimento, de atenção, fome de ter controle, fome de ter razão, de ser visto, fome de ter respostas. E talvez uma das maiores descobertas dessa jornada seja perceber que existem coisas nos governando e nós nem sabíamos delas. Você está comigo? Existem coisas que podem estar nos governando e a gente não tenha consciência disso. Por isso, durante esses dias, o convite que está sendo feito é: não observe apenas seu estômago, não. Observe a sua alma. Você entende? Afligireis as vossas almas. Não observe apenas o seu estômago. Observe também a sua alma. E o segundo ponto que quero trazer aqui nessa noite é: o jejum não muda Deus. Não. Você não vai fazer um jejum para mudar aquilo que Deus está fazendo, ou para apressar os passos de Deus em seu favor, ou para conquistar a vontade de Deus para aquilo que você quer. Se isso é o motivo que você faz jejum, esqueça tudo. Faça não para comer seu negócio. Existe uma compreensão sobre o jejum que nós precisamos estabelecer. Nós não jejuamos para mudar Deus. Tá me ouvindo? Repete daí para você mesmo, para você se ouvir. Eu não faço jejum para mudar Deus. Jejum não é uma negociação. Não é: Deus, olha o que eu estou fazendo pelo Senhor. Muito menos eu fiquei sem comer, então agora o Senhor tem que responder a minha oração. Não! Deus continua sendo Deus antes, durante e depois do meu jejum. Por isso, talvez, eu preciso mudar a pergunta. Em vez de pensar assim: Deus, o que o Senhor vai fazer por causa do meu jejum? Eu tenho que me perguntar: Deus, o que o Senhor quer fazer em mim durante esse jejum? Eu quero que você carregue essa pergunta durante toda a jornada de Yom Kippur. Porque talvez Deus não queira apenas responder a algo que você está pedindo. Talvez Ele queira revelar algo que você ainda não percebeu. Sabe? Por vezes a gente está focado em um objetivo daquilo que a gente quer. E o Senhor não é que Ele ignore ou desconsidere as nossas necessidades. Muito pelo contrário. Ele revela na palavra que
Ainda o nosso pedido não veio à boca, ele já conhece, ele conhece as nossas petições, ele sabe das nossas necessidades, ele cuida das aves, dos pássaros, ele cuida das plantas, quanto mais a nós, que fomos feitos em imagem e semelhança dele. Ele diz que nós devemos apresentar a ele as nossas causas, ele sabe. Mas, muitas vezes, nós temos sido impedidos de alcançar o favor, a graça, por outras coisas que nós não percebemos, e o Senhor deseja revelar essas coisas a mim e a você. Você pode dizer um amém daí? Um terceiro ponto que eu quero trazer nessa noite para a gente pensar a respeito desse jejum que está sendo proposto e se Deus não estiver em silêncio? Isso nos leva a uma outra questão. Eu ministrei esse final de semana aqui na nossa comunidade a respeito das muitas vozes. A gente pode dizer assim, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo discernir a voz de Deus. Parece que Deus não está falando. Mas eu quero fazer uma provocação diferente aqui nessa noite. Será que Deus parou de falar? Ou nós que perdemos a capacidade de perceber? Vivendo cercado de muitas vozes, de notificações, de vídeo, de mensagem, de notícia, de imagem, de opinião, de problema, de demanda, entretenimento, preocupação. Meu Deus, é tanta coisa. Que a nossa mente está constantemente sendo estimulada. O corpo fala, a alma fala, a ansiedade fala, o medo, as pessoas, as redes sociais, os nossos desejos, tudo fala. E no meio dessas muitas vozes, nós queremos discernir a voz de Deus. Talvez o problema não seja a ausência dessa voz. Talvez seja excesso de ruído. Eu pensei em uma analogia. Pensa comigo num rádio. Só quem tem 40 anos ou mais aqui vai lembrar da gente tentando sintonizar o rádio. A estação está transmitindo. Quando você gira o botão procurando a frequência, você não está fazendo a estação começar a transmitir. Ela já está transmitindo. O que você está fazendo? Você está ajustando o receptor. E enquanto tiver uma interferência, você vai escutar ruído, fragmento, outras vozes, até que se encontre a frequência certa. Eu lembro do nosso irmão Paulo aqui, que é radialista. Né? Ele é radialista há muitos anos. O seu pai é radialista, acho que há 60 anos na cidade. A transmissão já é. Você é quem vai buscar a frequência certa. A estação não precisou aumentar a potência. O receptor é que foi ajustado. Eu gosto de pensar de jejum dessa maneira. Por quê? Porque não é que Deus comece a falar porque eu parei de comer. Mas talvez, quando algumas coisas dentro de mim começam a se aquietar, eu consigo perceber aquilo que antes eu não estava conseguindo. Você entende isso? É uma disciplina que aflige a minha alma, que declara a minha sede, a minha fome pela presença dele. Com intencionalidade, eu digo não à minha vontade, que não se restringe apenas à minha vontade de comer, mas isso irradia sobre as outras áreas, sobre as outras vontades. Por isso, guarda comigo essa frase: jejuar não é aumentar o volume da voz de Deus, é diminuir o volume das outras vozes que estão dentro de mim. Talvez Deus nunca tenha deixado de falar, ele continue falando. Mas talvez a gente esteja excessivamente ocupado e cheio de muitas outras coisas e não consegue perceber. Esse jejum, essa jornada que nós estamos fazendo para Yom Kippur, eu não sei se você já parou para olhar o PDF, mas eu produzi um quadro dos 40 dias, mostrando que nos primeiros 15 dias nós temos uma etapa, e eu estou me referindo aqui apenas à parte que compete ao jejum. Nos próximos 15 dias, nós avançamos e esse jejum fica um pouco mais intenso. Depois nós temos um terceiro período de 10 dias, que aí o jejum já está um pouco mais intenso. Eu quero explicar algo importante nessa jornada de Yom Kippur. Nós estamos propondo uma progressão de jejum, por assim dizer. Sim, é uma progressão.
Nós começamos de uma maneira e gradualmente nós vamos avançando. Mas isso precisa ficar muito claro para mim e para você. Essa progressão não é uma escala de espiritualidade. Você chegou, uau, você está mais espiritual. Quem jejuma mais horas não é a pessoa mais espiritual. Quem consegue avançar mais rapidamente não é o mais santo. E quem, por alguma condição específica, precisa adaptar seu jejum, não está na categoria de espiritualmente inferior. É um fraco, não consegue. Não. O objetivo não é performance. O objetivo é presença. Nós estamos aprendendo. Sim, nós estamos aprendendo. Estamos treinando a nossa capacidade de dizer não a determinados apetites para dizer sim, consciente, a Deus. Então, quando nós chegarmos no final da jornada de Yom Kippur, a pergunta que deve estar ecoando não será quantas horas eu consegui ficar sem comer. A pergunta vai ser outra. A pergunta é, o que Deus tratou em mim enquanto eu estava jejuando nesse período? Talvez você descubra que Deus tratou a sua impaciência. Talvez você descubra que Deus tratou a sua ansiedade. Talvez você perceba ressentimentos, uma necessidade enorme de controlar as coisas. Talvez Deus coloque alguém na sua memória que você precisa perdoar. Revele algo que você precisa confessar. Talvez você perceba que determinada coisa ocupou dentro de você um espaço que não devia ocupar. Por isso, a nossa progressão não é uma progressão de horas, é uma progressão de rendição. Nós avançamos no jejum, mas avançamos na rendição ao nosso Deus. Você entende como que é diferente? Eu não quero chegar em Yom Kippur com o estômago vazio, não é essa a ideia. O que está no coração dessa jornada, nessa caminhada para Yom Kippur, eu quero chegar com o meu coração examinado. Durante cada jejum, fazendo perguntas, Senhor, o que precisa ser tratado em mim? O que está governando as minhas decisões? O que desejo? O que é que eu desejo? O quanto está ocupando isso dentro de mim? Onde é que eu estou resistindo à tua vontade? Tem alguém que eu preciso perdoar? Tem alguém que eu preciso pedir perdão? Tem alguma relação que eu preciso restaurar? Algo que eu preciso fazer, confessar? Essas perguntas são muito mais profundas. Senhor, o que ocupa em mim hoje um espaço que deveria ocupar somente ao Senhor? Você entende isso? É assim que nós vamos jejuar, é com essa mentalidade, é com esse entendimento. Porque nós podemos mudar o prato e não mudar o coração. Você conhece gente assim? Vive em jejum. Mas quando o jejum acaba, parece que volta tudo ao que era antes. A pessoa está jejuando, mas está xingando, está reclamando, está murmurando, está agredindo, está... Nós podemos mudar o prato sem mudar o coração. Eu convido você, em outro momento, a meditar no texto que está em Isaías 58, quando mostra exatamente esse problema. Tinha jejum, mas também havia comportamento que contradizia o propósito daquela busca. Isso significa que eu posso até retirar o pão e continuar alimentando meu orgulho. Eu posso até parar de comer, mas continuar alimentando ressentimento. Controlo meu estômago, mas continuo sem controlar minha língua. Posso ficar horas sem comer, mas eu continuo falando mal das pessoas, tratando mal as pessoas. Por isso, se o meu prato mudar, mas o meu coração não mudar, eu não compreendi nada sobre por que eu estou jejuando. Eu vou retirar algo, mas eu preciso acrescentar do meu Deus. E eu quero deixar uma orientação muito prática para essa jornada que nós vamos viver. Não transforme, me ouve, não transforme o seu jejum simplesmente em algumas horas sem comida. Não.
Crie espaço para Deus. Vai retirar o alimento? Acrescente oração. Você ia levar, sei lá, na segunda fase, você ia levar 20 minutos tomando café? No horário que você ia tomar café, se reserve, leve 20 minutos de joelhos dobrados orando. Retire o entretenimento, acrescente palavra de Deus. Aflinja a sua alma. Como assim você está em jejum e você está o tempo inteiro se enchendo de coisas para ficar entretido? Retire o entretenimento, acrescente palavra de Deus. Retire o ruído, acrescente silêncio. Sabe? Sem pressa, contemplando as coisas, sem falar muito. É tempo de falar menos, ouvir mais, tirar a distração, acrescentar a presença. Porque nós não queremos simplesmente experimentar de uma abstinência. Nós queremos buscar a Deus. Não faça mais ou menos, não faça meia boca, não faça de qualquer jeito. Há pessoas que vivem essa jornada e no final dela testemunham, eu estou aqui. Porque eu vivi essa jornada no ano passado. E eu posso testemunhar dos milagres que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha comunidade, depois disso. Mas tem outras pessoas que não podem testemunhar nada. O Deus é o mesmo. Viva com verdade, se entregue. Eu vivo dizendo isso. Deus responde ao nível da sua expectativa, da sua entrega. Ele não tem filho predileto. Tem filhos que buscam a ele com verdade. É diferente. Nós não queremos simplesmente experimentar de estar em jejum. Não, para isso você pode até fazer jejum intermitente. A AXA daqui a pouco vai vir para cá, ela tem grupos de emagrecimento, e dentro do grupo de emagrecimento, ela ensina a fazer jejum intermitente como sendo uma estratégia alimentar para a reeducação e para a perda de peso. Você pode fazer jejum por outros motivos. Mas se você tem uma decisão no seu coração de buscar a Deus, faça. Tirando coisa e acrescentando Deus no espaço que você tirou. Eu quero propor uma prática para toda essa jornada. Quando a fome chegar, transforme a fome em um alarme espiritual. Como assim, pastora? Sentiu fome? Não fique contando quanto tempo falta para você comer. Pare e ore. E diga, Senhor, assim como o meu corpo está desejando alimento, ensina minha alma a desejar a tua presença. Uau! Me deu uma fome que me deu um aperto. Isso é um alerta. Foi o meu despertador que tocou. É. Pai, assim como a minha barriga dói pela falta desta comida, faz a minha alma desejar a tua presença. Aleluia! Quando o seu corpo disser assim, eu quero, transforme isso numa oportunidade de responder mais do que isso. Eu quero é Deus. E aí, eu te pergunto hoje, qual é a sua fome? Eu quero terminar essa primeira parte deixando uma pergunta. Porque existem fomes que nós precisamos aprender a reconhecer. Existe fome física. Existem desejos e carências que são da nossa alma. E existe fome espiritual. E às vezes nós tentamos alimentar a fome de uma alma com comida. Aksa bem fala sobre isso. Às vezes nós tentamos preencher um vazio com entretenimento. Às vezes nós buscamos aprovação para preencher algo que só Deus pode tratar. E às vezes nós chamamos de necessidade. Aquilo que já se tornou um hábito. Por isso, durante essa jornada, quando surgir um desejo muito forte, experimente perguntar, de onde está vindo essa fome? De onde ela está vindo? É o meu corpo? Eu realmente estou com fome? É a minha alma? Será que
Eu estou querendo calar a voz da minha alma comendo? É um hábito? Eu tenho mania? Será que é a minha ansiedade? É a minha carência? Ou existe dentro de mim uma fome de Deus que eu venho tentando alimentar com outras coisas? E é justamente aqui, nesse ponto, que o espiritual e o biológico se encontram. Porque quando nós começamos a jejuar, não é apenas nossa percepção espiritual que entra nessa experiência. Existe um corpo participando dessa jornada. Ele tem fome, ele reage, ele se adapta. E nós precisamos compreender essas respostas para jejuarmos com consciência e com responsabilidade. Eu quero chamar a Axa para nos ajudar a entender isso. O que é que acontece com o nosso corpo quando a gente começa a jejuar? Como é que a gente diferencia essas coisas? Como é que a gente faz com as crises de abstinência? Como é que a gente faz quando a gente não sabe como lidar? Eu vou pedir a Axa para abrir o microfone dela. Deixa eu fixar ela aqui juntamente comigo. Porque Boa noite, a essa altura do campeonato... Estão te ouvindo. A essa altura do campeonato, eu anseio que você já esteja alinhando o anseio do seu coração e entender que você não vai comprar a favor de Deus, que você não vai se mutilar ou passar fome para chamar a atenção de Deus, para atender a sua necessidade. Você faz jejum para mudar a si mesmo, você faz jejum para se autoexaminar, você faz jejum para se tornar sensível, você faz jejum para autogoverno. Você entende esse lugar? E alinhando as expectativas. E eu te trouxe algumas chaves, algumas coisas que eu entendo como sendo importantes para você usar nesse tempo de jornada espiritual que nós vamos viver. E ao longo dos 40 dias, você vai ter provocativas, meditações e orações para ir fazendo isso, vai avançando em você. Mas agora chega uma hora em que você talvez não esteja habituado. E a gente começa o nosso jejum com um desafio. Para muitos, para outros nem tanto. Mas agora, dia 12, a gente retira o açúcar. E antes de falar dessa projeção, que eu vou pedir para a Axa, eu quero te dizer uma coisa. Nós nos alimentamos daquilo que a Bíblia chama de alimento para nós. O que isso quer dizer, pastora? Que no livro de Levíticos, capítulo 11, o Senhor faz uma lista de alimentos que ele chama de impuro, inapropriado para consumo. Esses alimentos nós não comemos, não é nem comida para nós. O que é, pastora? Basicamente, da nossa lista, duas coisas nos pegavam: porco e frutos do mar, camarão. Então, presta atenção. Eu não vou fazer uma live sobre isso, eu não vou explanar para além disso. Se você está assistindo isso em algum momento ou está aqui presencialmente, no final me pergunte que tiro dúvida. Mas nós não comemos essas coisas. Se você quer viver uma jornada espiritual para ouvir e discernir a voz de Deus, você precisa de uma santificação no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. E a parte que cabe ao seu corpo é manter o seu corpo puro. Não coma aquilo que é impuro. Logo, dentro da nossa jornada, já não existe essa opção. Você não come nem porco, nem frutos do mar, nem camarão, nem outras coisinhas que estão lá listadas em Levíticos 11. Vai que é seu costume comer tatu, enfim, comer inseto, e umas coisinhas que tem por lá. A gente não come essas coisas. Agora, dia 12 de agosto, quarta-feira, nós começamos com a jornada. E iniciamos pelo jejum de açúcar. Axa do céu. Se apresenta aí e já começa falando sobre isso. Como é que se faz com a galera que tem crise de abstinência com açúcar, que já está imaginando o que é que eu vou fazer. Pior do que o açúcar é o café. Eu não consigo tomar café sem açúcar. Se eu tirar o açúcar, eu tenho que tirar o café também. Eu sinto dor de cabeça. Como é que faz, Axa, com essas questões de adaptação? Fala um pouquinho para a gente. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Lu, minha amiga e irmã. Para quem não me conhece, eu sou Axa, sou nutricionista funcional. Trabalho desde 2015 com esse foco em emagrecimento e saúde, principalmente saúde da mulher. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa jornada, né, que a Lu vai propor para a gente aí os 40 dias, mas eu quero começar com uma leitura
Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Não é sobre nós, é sobre Deus. E ele quer que o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma se mantenham santos. Quando ela falou de santificação, né, de separação, de não comer esses alimentos impuros, logo me veio à mente esse versículo. É o Senhor que vai nos ajudar nessa jornada, né? Como ela falou, a primeira coisa é a purificação da retirada do açúcar. Eu quero conversar com vocês, porque a alimentação vai preparar o organismo de vocês para cada etapa. Como o açúcar, para a gente que não bebe, é um dos aspectos que mais inflama o corpo, vamos tirar nessa primeira fase, depois vamos avançando, tirando o leite, tirando o glúten, até ficar em uma alimentação só, para diminuir os efeitos colaterais mesmo que tem o jejum, mas tem também os benefícios. Por isso que ele veio para a nutrição, porque antes só era na religião. Mas como tem muitos e muitos benefícios, a gente já atua hoje também com o jejum intermitente, não somente para emagrecer, mas para a saúde como um todo. E eu quero compartilhar com vocês aqui as etapas do jejum intermitente, que acontece nas primeiras horas. Porque tudo que a gente come, gente, vai virar açúcar no nosso corpo, que é para gerar energia. Então, nas primeiras 4 horas, o fígado vai começar a pegar essa glicose que está armazenada no nosso sangue, no nosso corpo, e vai fazer virar glicogênio. É uma forma de energia. Então, por isso que no primeiro momento, você vai sentir o estômago roncar. Isso é normal, certo? A insulina vai começar a cair e vai liberar o glucagon, que é o hormônio que vai fazer o açúcar que está armazenado na sua gordura virar energia. Então, isso aí vai ter as ondas de fome. Quem já fez jejum por mais um período maior, observa que no início sente bastante fome, mas depois regula, é como se a fome sumisse. Então, por isso que você tem que, quando passar esse primeiro momento, segurar ali bastante água, tem que manter a hidratação. Como o Lu falou da questão de dor de cabeça, muita gente está com falta de hidratação no corpo. Por isso que é importante manter os eletrólitos ajustados, que é principalmente assim, colocar uma pitadinha de sal, porque faz muito xixi e perde os eletrólitos, magnésio, potássio. Água de coco não vai poder também, no início pode, mas durante, quando tirar todas as refeições, água de coco não vai poder. Mas enquanto pode comer, na janela de alimentação, você pode estar tomando a água de coco, que vai ajudar bastante. Muita gente também toma muito café, né? Então, quando você retirar o açúcar, não precisa de vez retirar o café. Vai ser ruim. Eu gosto de fazer o desafio de 5 dias do café. Eu fiz isso e mudou meu paladar, e todos os meus pacientes que fazem também mudam. A nossa língua, gente, tem papilas gustativas. Então, se você toma muito açúcar, o seu paladar vai tender a gostar mais do doce. Então, quando você tira o açúcar, vai ficar mais, vai sobressair mais o sabor do amargo, do salgado. Então, às vezes, a gente, quando é criança, a mãe, para a gente, não dá logo de cara alimento mais amargo, mais azedo. Dá primeiro o doce e depois vai introduzindo outros. E o que fica amargo é por último. Tanto é que hoje em dia muitas pessoas não gostam de jiló, não gostam de café sem açúcar, porque é amargo. Mas se você experimentar, ficar aí, ó, 5 dias, aproveita agora de hoje para amanhã e depois, já diminua o açúcar do café. Se você colocava 4 colheres, sei lá, começa a colocar 2, até depois uma, para chegar quarta-feira, dia 12, e tomar o café sem açúcar. Ficando 5 dias sem açúcar, sua papila vai se adaptar e você vai gostar, começar a gostar do gosto do café de verdade. Hoje em dia, aqui em casa, ninguém mais usa café com açúcar, porque se adaptou. Não adianta você falar assim, eu vou tirar o açúcar, mas vou colocar adoçante. Você está
subornando ali, não está ajudando, porque a questão de tirar o açúcar não é pelas calorias, mas pelo cérebro entender que não está entrando alimento doce. Mesmo que não tenha a caloria do açúcar, mas o adoçante faz o cérebro entender que tem o doce ali, e mesmo assim libera a insulina. E a gente quer limpar o corpo. Então, nem adoçante você usa durante esses próximos 10 dias. Mas evite tirar o café também quando tirar o açúcar, porque senão a dor de cabeça vai ser muito forte por conta da abstinência, certo? E nesses primeiros 15 dias, a nossa jornada de retirar o açúcar logo no início vai ser você também evitar alimentos que tenham a adição de açúcar ou que viram açúcar no corpo de forma mais fácil. Eu gosto de falar para os pacientes que alimentos que derretem na água, dissolvem na água, liberam açúcar mais rapidamente no corpo. E eles que devem evitar para a insulina que o pâncreas libera não ficar alta no corpo, porque quando ela é liberada para retirar o açúcar circulante e colocar dentro da célula. Mas quando tem muito açúcar dentro da célula, esse açúcar vai virar gordura, principalmente localizada. E a gente quer evitar essa gordura localizada, né? Então, vamos evitar também alimentos que virem açúcar facilmente. Por exemplo, um pão. Um pão, Deus não criou pão. Por mais que fermento, farinha, água, sal, mas não veio da natureza. Então, prefira alimentos que venham da natureza nesses primeiros 10 dias, para já seu corpo se adaptar. Em vez de um pão de manhã, você pode preferir comer uma batata, uma banana cozida, um aipim, porque ele demora de digerir, de dissolver na água. Se colocar um pão, um cuscuz, uma tapioca, rapidinho, em menos de meia hora, ele está todo desfeito ali na água. Eu gosto de imaginar assim. E dessa forma vai estar liberando o açúcar do mesmo jeito para o corpo, se a gente está tirando o açúcar. Então, vamos evitar também esses alimentos que são ricos em açúcar natural. Então, pão, bebidas açucaradas já vai tirar, biscoitos que contenham açúcar, por exemplo, uma bolacha recheada ou um biscoito normal que tem açúcar, um pão que contém açúcar, tudo isso você vai evitar nesses primeiros 10 dias e preferir alimentos que foi Deus que criou, que Deus deu, não que o homem fez. O cuscuz, a tapioca, o pão, por mais que sejam saudáveis, mas é bom evitar, porque não veio da natureza em si, não foi Deus que criou, foi o homem que inventou. Então, como a gente quer fazer essa limpeza, essa purificação durante esses 40 dias, vamos evitar. Ah, o que eu vou comer? Tem gente que pensa assim, eu não posso comer mais nada, mas é fácil. O que de manhã a gente pode colocar? Um ovo, que foi Deus que fez. Tem que ter proteína em toda a refeição para não estar com dor de cabeça, porque senão a dor de cabeça vai ser muito forte e você não vai conseguir avançar os 40 dias. Então, coloca proteína em toda a refeição. Um ovo, um iogurte natural, um frango desfiado, deixa na geladeira para de manhã comer com a raiz ali, uma carne moída, tudo isso foi Deus que criou e vai te ajudar, porque tem sal também. Lembra que eu falei que o sal é importante para regular os eletrólitos? Tem gente que está passando mal, vai para lá para o hospital e tem que tomar o soro, que é água com sal. Então, o sal vai ajudar nessa hidratação. Não deixe de fazer o uso de alimentos proteicos em todas as refeições, para compensar e você não sentir essa dor de cabeça forte. E outro detalhe importante, é quando for reduzir o café, você que toma muito, tenta ir incrementando também um chá, porque o chá também tem cafeína e ajuda nessa questão da abstinência, né? Então, quem não consegue tomar café de jeito nenhum sem açúcar, então troca o café por um chá, que vai te ajudar. Um chá de chá verde, que tem cafeína, que te ajuda. Pode também tomar chá de cavalinha, né? Chá de erva doce, que vai te ajudar nessa questão de manter a cafeína, para não ter essa abstinência, certo? E o mais o que evitar, além de ter proteína em toda a refeição, não adianta quebrar o jejum com somente carboidrato. Tem que quebrar o jejum com proteína
e com gordura. Então, se você for quebrar com ovos, quebrar com carnes, com gordura, um frango grelhado, que vai te ajudar a manter a massa magra, os seus músculos e você não ficar definhando. Não faça jejum somente com carboidrato. Fibra também é muito importante. Onde está a fibra? Em todos os legumes, vegetais e frutas, porque eles vão ajudar a ajustar também as vitaminas. Quanto mais colorida a sua alimentação, melhor. Então, tem gente que come sim só amarelo e branco. Por exemplo, de manhã é pão, que é branco, né? E o café com leite ali. Aí, meio-dia é arroz com frango, tudo branco, ó, purê de batata. Então, não tá colorido. Você tem que colorir, colocar uma cenoura, uma beterraba, de manhã uma fruta verde, por exemplo, um kiwi, por exemplo, pode botar uma fruta laranja, um mamão, que vai te ajudar a ter mais variedade de vitaminas no seu dia a dia. E com isso, o corpo vai se sentir mais firme, mais forte para você conseguir passar por essa etapa. À tarde também, se você estiver na janela que possa comer, coloca uma fruta, um coco que é rico em gordura, pode ser o coco seco, um pedaço, não um coco inteiro, porque senão vai ficar muito gorduroso. Né? A água de coco, enquanto a gente pode estar tomando, não vai tirar todas as refeições, porque vamos avançar. Toma bastante água de coco, frutas, chia, que ajuda também até nessa questão da saciedade, o intestino a funcionar, o psyllium, coloca uma colherzinha em cima dos alimentos. E outra coisa importante para bater, assim, não ter muita dor de cabeça, é dormir bem. Não adianta dormir apenas 5 horas, 4 horas, porque vai acordar estressado, estressada, e o jejum mais restritivo vai fazer o corpo liberar bastante grelina, que é o hormônio da fome. Se a gente quer controlar a fome, então a gente precisa organizar os nossos hormônios. E além de hidratar, proteína em todas as refeições, dormir bem é super importante. A gente vai, é normal sentir a dor de cabeça, mas tem que ter cuidado também para não passar mal. Então, você que toma remédio, principalmente de diabetes, principalmente de pressão, tem que estar acompanhado com o médico, porque tem remédio que baixa muito a glicose do sangue. Se jejum, a gente já baixa a glicose, porque não está se alimentando, porque a glicose é a energia, né, o combustível do nosso corpo. Se a gente não está comendo muito, a glicose vai estar lá embaixo. Ainda toma remédio para baixar mais, para não ter hipoglicemia. Então, você que toma esses tipos de remédio, até monjado também, tem muita gente tomando monjado, tem que ter cuidado, fazer o jejum e ter o acompanhamento do seu médico ali para ajustar as doses, para não passar mal durante esse período, porque, como eu falei, sentir dor de cabeça, ficar mais irritado no início, até o corpo se adaptar, porque o corpo está acostumado a toda hora receber comida, açúcar, mas você vai parar, ele vai se estressar um pouquinho, é normal. Mas para não passar mal, você tem que observar se não tem sudorese, não tem batimento cardíaco acelerado, e se não tem sensação de desmaio, porque se sentir isso aí, tem que ter acompanhamento médico para não passar mal, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver, tem mais aqui que eu coloquei o que comer na primeira fase. Deixa eu colocar aqui para vocês. Porque tem a parte que gera, né, os corpos cetônicos, que é uma parte assim mais biológica. Eu acho que não precisa isso, né, Lu? Não, não, não. Se liga muita informação densa, eu acho que Isso. acaba que não consegue absorver tanto. Certo. Então, vamos falar aqui da primeira fase. Como eu falei, priorizar as proteínas, os vegetais em todas as refeições. Eu posso, se você quiser, eu posso fazer uma estrutura de modelo de cardápio básico para eles seguirem, ó, com opções. Aí eu vou esperar a movimentação no próprio das pessoas que estão aqui conosco. Tá. Diz aí, gente, no chat, vocês querem que ela monte cardápio para a gente aí durante esses dias, opções de cardápio daquilo que... Pronto, olha lá, já tá todo mundo aí dando joinha. Axa, vamos te abusar. Pronto, aí eu faço um simples só para eles entenderem, porque tem gente que fica meio perdido, a gente fala aqui depois esquece, né?
Sim. Então, tem que ter essa estrutura: proteína, gordura boa e carboidrato de qualidade, que foi Deus que criou. Fica mais fácil assim. Igual o iogurte. O iogurte não foi Deus que criou, mas o leite, só tem o leite praticamente no iogurte. Então, a gente, por enquanto, nessa primeira semana, que pode os 10 dias, pode comer o iogurte natural, porque não tem, além do fermento, né, não tem outros ingredientes. Foi tudo natural. Arroz, feijão, carne. No almoço é normal praticamente, né? O que vai mais mudar, eu acho, pelo menos aqui pela minha prática, é o café da manhã, que você vai tirar o pão, cuscuz, tapioca, para preferir raízes. E à noite também tem gente que costuma repetir o café da manhã. Aí você vai colocar sempre as raízes, as frutas, as castanhas, a proteína, para ter uma refeição assim mais natural possível do que uma refeição que seja de supermercado. Vai ser mais descascado do que desembalar nesse primeiro período. Deixa só eu fazer umas ressalvas aqui. Vamos lá. Nos primeiros 15 dias, a Axa tá falando 10 horas, ela fala 15, enfim. Mas nos primeiros 15 dias, a gente tira o açúcar, certo? Isso. O que significa tirar o açúcar? A adição de açúcar. Então, você não vai comer nada daquilo que você adiciona açúcar. Por exemplo, ela está trazendo uma variedade de opções alimentares que vai fazer bem ao nosso corpo, que vai nos dar uma condição de saciedade, que vai nos tirar a irritabilidade, vai nos preparar bem para essa fase e para as fases que são seguintes. Mas quando ela diz assim, olha, não vamos comer pão, preste atenção, pão não está proibido pelo jejum, está orientado pela nutricionista, que se você evitar pão, você ficará melhor esses dias. Mas o jejum não está te colocando para você não comer pão. Você entende o que eu quero dizer? O pão de sal, o cacetinho, o famoso cacetinho, tem açúcar ali. Mas não é desse açúcar adicionado que nós estamos falando quando nós fazemos uma restrição de tirar o açúcar da nossa alimentação. Então, eu vou falar daquilo que é doce, literalmente, sobremesa, por assim dizer, e a adição de açúcar no suco, a adição de açúcar no café, ou refrigerantes. Aí, ok, isso, ok. Estou tirando isso da minha primeira etapa, dos meus primeiros 15 dias. Agora, eu estou passando por um processo de desinflamação. Eu quero fazer essa adaptação de uma forma melhor, eu quero que meu corpo responda bem, eu quero me sentir mais saciada, eu quero evitar dores de cabeça, enxaquecas, enfim. Aí ela está trazendo para mim, para você, uma variedade nutricional que faz mais sentido para nós. Entende isso? Mas a limitação do jejum é açúcar. Pronto. Aí, nesses primeiros 15 dias, nós não tiramos nenhuma refeição. Nós apenas estaremos sem açúcar. Vamos para o segundo 15 dias. Aí agora a gente já mudou de fase. A gente vai acumular. Na segunda quinzena, a gente continua sem açúcar. Mas agora a gente está também sem o quê, Axa? Sem o leite. Sem uma refeição a menos, né? Tinha uma refeição também. Pronto. Fase 2. Depois de 15 dias, permanecerei sem açúcar, mas agora não tenho leite. Então, agora eu não posso comer nada que tenha leite na sua composição. Na segunda fase, na segunda quinzena. E, além disso, entra uma segunda questão. Antes, nos primeiros 15 dias, eu fiz todas as refeições. Nos segundos 15 dias, além de não comer leite e açúcar, eu não vou tomar café da manhã. Ok? Então, vá tendo clareza. Nessa fase, Axa, tem alguma observação, alguma orientação que seja para esse tempo de adaptação? Nessa fase, o indicado é tomar muita água, já que não vai tomar o café da manhã. E a última refeição, ser rica em proteína, ser mais rica em proteína do que na primeira fase, porque você vai ficar um período maior sem se alimentar, já vai começar um jejum intermitente ali, tirando a primeira refeição do dia.
E já Isso. acorda, além de tomar um copo de água, né, bastante água, já coloca uma pitadinha de sal de manhã, porque para hidratar o corpo, e tem que ser, gente, o sal integral. O mais fácil é o sal grosso, né? Mas tem gente que tem o sal do Himalaia, não precisa ser esses assim. Mas se você tiver em casa, ótimo, que ele já sabe que é integral mesmo, porque o sal refinado do supermercado não é legal, tem que ser o integral, que é só o sal mesmo grosso, que ele vai ter todos os micronutrientes para ajustar e evitar ter muita dor de cabeça. Você consegue orientar para a gente, Axa, como é que produz essa água? Tipo, Luciana, em uma jarra de X litros, coloque tal proporção desse sal. Eu gosto de colocar uma pitadinha pequena em mais ou menos uns 300 ml de água. Agora, se for uma jarra de 1 litro, que a gente já toma a Que sai jarra com toda. garrafinha pronta para passar Isso. amanhã. Aí coloca uma colherzinha de café, bem pequenininho, fica parecendo um gostinho de água de coco, porque tem um salzinho, né? Fica gostosinha a água, mas uma colher pequena de café, é para 1 litro de água. Tá. Então, durante esse período em que eu vou estar fazendo o consumo dessa água, eu bebo só essa água ou eu bebo ela pontualmente? Só ela pela manhã. Pronto, pronto. Aí eu vou para a terceira etapa do jejum. Olha, eu já passei 15 dias só, tirei açúcar. Maiara está perguntando aqui, ó, folha de sal seria aconselhável? Pode ser sim também, que ele é integral também. Pronto, eu vou aproveitar que vi a pergunta de Maiara, eu vou responder também a pergunta de Leila. Ela está perguntando, o whey pode? Durante essa semana, sem o leite, não, porque o whey tem Não, mas a quando ela caseína, tem a perguntou, a gente ainda lactose. estava falando da primeira quinzena do açúcar. Ah, então pode. Na Na primeira primeira quinzena quinzena, do sim. açúcar pode, na segunda quinzena já não, Leila. Isso. Então vamos lá. Aí a gente vai progredindo. No terceiro período, eu já estou sem açúcar, sem leite e sem o café. Fechei um mês aí. Aí eu vou para os 30 a 40 dias, 10 dias aí. Aí agora a gente tem um estreitamento maior. Qual que é esse estreitamento? Eu vou tirar a farinha, o glúten, farinha de trigo, e vou fazer uma única refeição por dia. Essa refeição é a refeição do finalzinho do dia, né? Do finalzinho da tarde ali. Certo. Como que fica isso? Uma única refeição por dia, sendo que nessa refeição eu não posso ingerir leite, nem açúcar e nem glúten. O que é que você diz, Axa? Eu recomendo fazer como se fosse no almoço, só que vai ser mais tarde, né? Sim. Bem completa ali, com bastante vegetais, bastante legumes, uma porção generosa de carne, de proteína, com gordura. Pode ser, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, uma picanha, uma carne mais gorda, para ajudar a manter a energia ao longo do dia. Não comer, sempre lembra disso, gente. Tem que ter bastante proteína e bastante gordura para manter a energia. Se você comer, quebrar essa única refeição, por exemplo, com arroz, somente arroz, um pedacinho pequeno de proteína, seu corpo logo, logo vai sentir dor de cabeça, porque o carboidrato, ele é muito fácil de digerir. Já começa a digestão na boca, na língua, o carboidrato. Então, a gente tem que priorizar mais proteína e mais gordura nessas refeições, porque vai te ajudar a manter mais tempo a digestão, mais tempo a saciedade ali. Então, quanto mais gordura, melhor. Pronto, Parecido com o almoço, só que mais tarde. pronto. E aí eu quero só falar em termos de testemunho pessoal e dizer o seguinte para vocês. Daqui, quem não jejua nada, meu Deus do céu, eu não vou aguentar, não. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar como é que vai ser isso, mas eu vou te dizer uma coisa. Ah, meu pai, pense em um tempo onde você consegue ver e perceber a intervenção do Espírito Santo agindo na tua vida, que tu recebe uma força, que eu vou te falar uma coisa. Eu, Luciana, vou malhar normal. Vou para academia, vou trabalhar, vou fazer todas as coisas e eu fico no meu estado de energia normal. Entende? A gente vive nesse estado de progressão e dá tudo certo. Você não vai ficar acamado, nem desfalecido, nem passando mal, não. Fique tranquilo que dá certo, tá? E aí, por que isso? Por que essa progressão? Porque no último dia, já eu abro o microfone, a Anne quer falar. No último dia,
é o Yom Kippur. E a Bíblia me chama para essa convocação em que eu faço um jejum, e um jejum integral nesse dia. O que é um jejum integral, Luciana? É o dia inteiro, sem comer, sem beber. Para eu chegar nesse dia, nós vivemos uma jornada. Porque pode parecer assustador fazer um jejum mais prolongado para quem não tem hábito de fazer jejum. Mas eu quero te encorajar, na medida em que você se submete à ação do Espírito, a viver essa jornada e a perceber que você é capaz, que você consegue, que você vê a ação e a intervenção do Espírito Santo sobre você, e que você alcança esses lugares de domínio sobre si, que glorificam e exaltam o nome do seu Deus, que, como disse mais cedo, para muito além da abstenção da comida, mas para aquilo que tudo isso vem reverberar sobre todas as outras coisas na sua vida, tá bom? Então, se encoraja aí, porque vai dar certo. O ano passado foi lindo demais, Axa. Nós estávamos aqui enquanto comunidade, até crianças tinham no nosso meio em jejum, e nós vivemos juntos essa última janela aí de um Yom Kippur, e a gente trouxe, né, cada um da sua casa aqui para a nossa igreja, uma porção de alimento, porque nós entregamos o jejum juntos, e é engraçado que a gente podia comer às 18 horas, mas a gente terminou orando, louvando, contando testemunho. Quando a gente veio comer, já era mais de 20 horas, ou seja, a gente ainda passou 2 horas e tanta mais do horário que a gente já podia comer, mesmo depois de 25 horas sem comer, e a gente estava tão saciado da glória, da presença de Deus, que não tinha ninguém desesperado querendo comer. Então, fica tranquilo, porque você está prestes a viver algo que você nunca viveu, e contar experiências que também você nunca teve, porque você vai estar aí vivendo de verdade uma entrega para o Senhor. Amém. Eu quero abrir aqui para as perguntas, deixa eu abrir aqui o microfone da Anne. Vamos lá, Anne. Abra sua câmera, abra seu microfone. Tá bom, Quem mais quer falar? A câmera eu não vou abrir, não, que eu não quero assustar ninguém. Uhum. Né? Olha só, Axa, eu queria ver se você consegue me ajudar com uma coisa. Eu tenho refluxo, e quando eu começo a fazer jejum em dias seguidos, isso começa a afetar meu estômago. Eu começo a ficar com muita azia. Uhum. O que é que eu posso fazer para reduzir isso? Ou pelo menos amenizar, não sei. Você tem glutamina, ajuda bastante. Tomar uma porçãozinha em jejum na água mesmo, ela vai ajudar bastante. É porque Eu já aumenta... faço uso da glutamina. Uhum. Tem betaína também? Não, a betaína não. Pode usar a betaína, porque vai ajudar também. Uhum. Joia. Ok. Eu falando aqui com o meu microfone fechado. Ah. Mais alguém? Alguém com dificuldade, que não entendeu, que está com dúvida, que está preocupado, que está assustado? Não? Só aqui no chat, voltando aqui para ver se tem algo mais, eu vi só sobre o Outra leite coisa, e o foi futsal. quem que perguntou Sobre o quê? do refluxo? A Anne. Anne, também Foi não eu. sei se você tem aí, é o chá de espinheira santa ou a tintura. Não, nunca tomei, não. É um omeprazol natural, ajuda bastante. Porque eu não tenho aqui. Mas a tintura é prático, vem assim, ó. Tipo assim, pega as gotinhas, coloca na água, vira um chá. Bem prático. Pode comprar na farmácia de manipulação. Ou então fazer o chá mesmo de espinheira santa que vende em casas de produtos naturais. Aí você vai usar esse chá durante, né, o período de jejum ali. O espinheira santa ou tintura é a mesma coisa? Isso, mas tem que ser tintura de espinheira santa. Ah, tá. Pronto, Tá? vou anotar. Que Ok. você põe na água, é prático. Tem na bolsa, colocou na água, pronto, virou um chá. Joia, joia. Brigadão. De nada. A Bia está perguntando, eu posso substituir a picanha por ovos? Pode, ovos, peixes, sardinha, frango.
tá? A parte do frango que tem mais gordura seria sobrecoxa, a coxa. Sempre uma alimentação rica em gordura. Ou então você pode comprar um azeite também e colocar junto, que vai ajudar bastante. Ok, ok. E aí, alguém mais? Alguém quer dar um testemunho? Alguém que venceu e, enfim, quer contar a sua superação para poder trazer aí um ânimo para quem está assustado, para quem está preocupado? E outra coisa, né, Lu? Não ficar focado somente nos 40 dias. Foca na É, fase, só hoje. Vou é, vencer hoje. Amanhã é outro dia. Porque se a gente pensar nos 40 dias, realmente parece assim que é uma eternidade. Mas você pensa só no dia, vence aquele dia, no outro dia tem é outra outro dia. preocupação. É, No outro dia é outro dia. só por hoje vou fazer aqui. Então, eu acho que é isso, Axa. Muito obrigada. Não tem ninguém que queira expressar aí alguma dúvida, alguma coisa. Eu quero mesmo aí encorajar você. Ô, Lu, eu posso viver essa jornada sem fazer o jejum, somente fazendo as orações? Pode. Ô, Lu, eu quero adaptar aqui, assim, essa. Pode. Preste atenção. Aquilo que está sendo proposto tem uma intencionalidade, tem um cuidado por trás daquilo que está sendo pensado para te desinflamar, para que você chegue no período e possa viver a entrega que o Senhor está trazendo na sua palavra. Mas fique à vontade. A ideia não é te impor nada, não é te obrigar a nada. Eu estou apenas convidando você a caminhar junto e esse sentimento, essa sensação de estar em uma comunidade, estamos orando pela sua vida, te fortalece, te ajuda na caminhada, sabe? Você vai se redescobrir, você vai conseguir constatar coisas que antes você não conseguia ver, e você vai ter experiências com Deus pela sua dedicação, assim, pelo lugar de quem você está com seu coração voltado a viver aquilo que o Senhor está pensando e chamando você para viver. Isso eu entendo como sendo uma declaração sua para o seu Deus, dizendo assim, eu quero ter um tempo a sós, eu quero aprender mais, eu quero me voltar mais, eu quero alinhar a minha vida ao Senhor, e eu quero fazer isso nos 3 níveis, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu quero que todo o meu ser declare que eu quero viver os teus planos, que eu quero aprender a ouvir a tua voz, que eu quero me firmar cada vez mais na tua verdade. Isso é a tua declaração. E cada um vai fazer conforme a sua própria intensidade, sabe? Às vezes, não seguir pela minha intensidade, você tem a sua própria intensidade. E não se sinta culpado se você tentou e não conseguiu, ou se você caiu num determinado dia. Sabe como é? Às vezes você começa a fazer um jejum, já aconteceu isso comigo, eu estou num jejum e alguém me ofereceu um negócio, eu comi, depois eu comi. Eita, me lembrei que estava de jejum, mas na hora que aceitei não estava me lembrando. Eu faço o quê, Luciana, quando isso acontece? Peça perdão, oh, Pai, me perdoa, Senhor, eu me distraí aqui e eu comi, e imediatamente peça perdão e volte e retorne para o seu jejum. Não se martirize, não se culpe, você não está fazendo algo para conquistar o favor de Deus. O favor de Deus já foi externado na cruz do Calvário, ele já ama você, ele já aceita, não é sobre isso, entende? É uma disciplina espiritual que você está fazendo e que você vai avançando e alcançando níveis mais profundos, mas não é um favor que você está comprando. Então, se você cair, se você sentir que você não está conseguindo mais, você já deu o seu melhor, você já ofertou o seu melhor. Eu me lembro de uma irmã que está aqui conosco, que a gente fez um jejum de uma outra vez num período de 3 dias, foi a Lívia, não sei se ela pode falar, ela dizia assim, eu não consigo passar 3 dias, e a gente passou 3 dias sem comer nesse tempo aí. Ela disse, não, eu não consigo de jeito nenhum, e ela fez períodos muito maiores do que o que a mente dela pensou que ela seria capaz, sabe? E ela olhava para aquilo e dizia, uau, porque ela avançou e ela conseguiu, sabe? Nesse lugar de que ela demonstrando uma fragilidade de quem pensava não conseguir, mas alcançou o lugar em que ela precisava alcançar em Deus, e está tudo certo. Você vai fazer o seu melhor, você vai ofertar o seu melhor naquilo que você conseguir fazer, dentro daquilo que você é capaz de fazer. Não se baseie naquilo que eu faço. Se você for fazer aquilo que eu faço, eu vou te falar que da última vez eu consegui fazer um jejum de 7 dias. Mas se você for fazer aquilo que outras pessoas que
são referências para mim fazem, elas fazem jejum de 40. Mas a gente não é melhor nem pior. Lembra que eu disse? Isso não significa mais santo, menos santo, mais perto de Deus, mais espiritual. Não, é um exercício. Todos nós começamos, às vezes cortando só uma refeição, às vezes tirando só um alimento, mas à medida que a gente vai crescendo na disciplina, a gente vai avançando e alcançando. E isso não tem a ver somente com o jejum, tem a ver com toda a nossa vida espiritual, se não é com toda a nossa vida de uma forma geral. Tá bom? Acho que fica expressado aí. Bia está de mão levantada, quer falar ou já tinha levantado antes? Eu não vi. Quer falar? Fala aí, Bia. Lu, eu ia falar exatamente. Boa noite, gente. Eu ia falar exatamente dos 3 dias que a gente fez o jejum. Que na época, quando eu falei para Vigília, amor, tu não me oferece comida, não me chama para sair para comer, porque eu vou fazer o jejum de 3 dias. Ele falou, você é maluco? Não, você não vai fazer. Eu falei, vou sim. E no primeiro dia foi ótimo, no segundo dia bateu a tristeza, mas eu fiz como você sempre fala. Busquei o Senhor e falei, Deus, eu quero conseguir fazer o meu jejum. Eu quero estar junto com os outros, fazendo esse jejum em prol do que o Senhor está fazendo na minha vida, não sei. E eu consegui fazer. E não senti absolutamente mais nada. No início do segundo dia, fiquei triste, fiquei com vontade de comer, mas depois que eu falei com Deus, eu segui normal. Então, assim, quem não tiver com coragem, faz sem coragem mesmo. Confia no Senhor, que é certo. Glória a Deus. É isso aí, Bia. Obrigada. Obrigada por essa fala. Mais alguém? Se não, eu quero encerrar esse tempo aqui agradecendo a vida da Axa pelas contribuições que ela deu, dizendo para ela que nós estamos esperando uma sugestão de cardápio. A promessa é dívida. Manda aí para nos ajudar nessa jornada aí. Sigam a Axa no Instagram dela. Como é a Axa? Eu não lembro direito, não sei de cabeça. Eu sigo tudo, comento tudo, mas não lembro de cabeça. ACSA MetaFit. Mude somente, alcance sua meta. ACSA MetaFit. AXA MetaFit. Pronto, vou fazer até mais fácil. Vou pegar uma publicação dela lá, coloco no grupo da gente, para que você possa seguir e acompanhar as dicas, os vídeos. Você vai rir muito, porque essa menina é uma nutricionista comediante. Muito legal. É uma página de nutrição real, de vida real, de gente que vive de verdade. E é isso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos apresentar este novo tempo, né, que nós vamos viver diante da presença dele. E é isso aí, vamos lá. Pai, nós queremos te louvar por essa noite, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós queremos agradecer pela oportunidade de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Nós queremos te dizer o nosso sim. Sim, Senhor, nós queremos caminhar segundo a tua vontade, nós queremos aprofundar em te conhecer, nós queremos enraizar a nossa vida naquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos te exaltar e glorificar, Senhor, com a nossa forma de viver. Pai, uma jornada de 40 dias está se aproximando e nós queremos dizer que nós desejamos mais da tua presença. Nós queremos dedicar o nosso tempo, nós queremos dedicar, Senhor, a nossa atenção. Nós queremos, Senhor Jesus, nos abster de alimentações, declarando para o nosso corpo o lugar da disciplina, declarando para o nosso corpo que ele não vive para satisfazer as suas próprias vontades, mas para fazer a vontade do Pai, que nem só de pão nós viveremos, mas de tudo aquilo que sai da tua boca, que o alimento que é espiritual, esse nos nutre, esse nos direciona. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos dê graça, porque na força do nosso braço nada nós conseguimos fazer. Queremos pedir para que o teu Espírito nos direcione em cada etapa, em cada fase, nos dias que vamos estar mais irritados, no dia que nós vamos estar mais chateados, ou sei lá, com aquilo que a nossa alma ainda não foi tratada, vai vir à tona. Queremos colocar
todas as nossas fragilidades diante de ti, te pedir, nos ajuda, nos socorre, fase após fase, dia após dia, que nós possamos estar cada vez mais sensíveis à voz do teu Espírito, que nós possamos ter cada dia mais experiências contigo, que nós sejamos cada vez mais íntimas do Senhor. Às vezes a gente te conhece, Pai, das experiências dos outros, de ouvir falar de um Deus que é distante, mas nós queremos conhecer o Senhor cada vez mais de perto, de reconhecer a tua voz, de sentir a tua presença conosco, de ver a intervenção do Senhor no nosso dia a dia, o teu cuidado com as nossas vidas. Faz, Pai. Faz mais uma vez em nós. Ajuda-nos a caminhar, a não desistir, a não abandonar. Que o temor ao teu santo nome nos conduza a vencer cada etapa, cada desafio, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite e te pedimos para que aumente a nossa expectativa pelo desejo da tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos, louvamos e exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí. Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe. Se ainda tem alguém que você diz assim, poxa, fulano tinha que estar aqui com a gente, eu vou salvar essa live, vou colocar o link dela no YouTube, convida, manda o linkzinho do grupo e vamos juntos glorificar o nome do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe.